E com certeza Deus ele tem algo muito especial para todos nós que aqui estamos. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Fecha aí os seus olhos. Vamos falar com o nosso Pai Celestial. Pedir a Ele que nos abençoe nesta noite. Aleluia. Levante a sua voz e fale com Deus nesta noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é no nome do Senhor Jesus que nós oramos esta noite e colocamos, Deus, a nossa vida em Teu altar mais uma vez, Senhor. Agradecemos pelo privilégio que nós temos de estar na Tua presença, na Tua casa, neste lugar. E pedimos a Ti que o Senhor abençoe todos aqueles que já se encontram aqui, aqueles que estão a caminho. Abençoamos aqueles que nos acompanham através, Senhor, das redes sociais. E que nesta noite seja uma noite, Deus, muito abençoada para todos nós. E pedimos a Ti, Deus, que o Senhor possa nos abençoar. Fala conosco através da Tua palavra, aquilo que nós precisamos ouvir. Pedimos perdão também dos nossos pecados, tudo que fizemos ou deixamos de fazer que foi contra a Tua palavra, Deus. Nos colocamos no Teu altar, nos colocamos na Tua presença e pedimos a Tua bênção. Em o nome de Jesus. Levante as mãos e adore a Deus, igreja. Adore o Senhor. Ferrolho, nem importa que se fechem diante da Tua voz. Adore a Ele. Glorifica o nome dEle. Aleluia. Louvado é o Teu nome, Senhor. Que tudo criou, e a palavra é pura. Santo é o Senhor. Escudo para os que nele creem. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Aplauda com alegria. Dê um aleluia. Glória a Deus. Assente, querido, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos ler a palavra em Gênesis capítulo 6, versículos 5, o 6 e o 7. Está assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Ainda mais, Gênesis capítulo 7, versículo 1 a 4. Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu
e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. E de todo animal limpo tomarás a partir 7 e 7 o macho e a sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2 machos e sua fêmea. 2 machos e a sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Porque passada ainda 7 dias, para chover sobre a terra, 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Amém, queridos? Eu acredito que todos nós que aqui estamos, nós conhecemos a história de Noé. Ou pelo menos já ouvimos falar, assistimos algum vídeo, assistimos um filme a respeito, mas a fonte mais fiel é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. A palavra nos fala que algum tempo depois, a Bíblia não dá exatamente quanto tempo isso durou, quantos anos isso durou, desde Adão até Noé. Mas dá de se calcular, através das gerações dos descendentes de Noé. A Bíblia diz que a maldade do homem, ela se espalhou sobre a terra. Ela se espalhou na vida dos homens. E aquele homem que Deus havia feito para a sua glória, aquele homem que Deus havia formado para que o servisse, ele se desvia totalmente daquilo que Deus havia planejado para eles. E a palavra nos fala que a maldade, a soberba, ela se espalhou e atingiu toda a raça humana. E chegou, queridos, a um ponto que isso chegou diante de Deus. E Deus, ele toma uma decisão de visitar a terra, ver o que estava acontecendo. E viu que a intenção do homem, do coração do homem, era má continuamente. E Deus, ele se arrepende de ter formado o homem. E aí ele toma uma decisão de destruir o homem da face da terra. Foi isso que nós lemos aqui. E viu o Senhor que a maldade dos homens se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe isto em seu coração. Isto é, este fato que Deus, ele percebe na vida do homem, isso causa uma grande tristeza no coração de Deus. Deus, ele se entristeceu pelas atitudes do ser humano. E aí disse o Senhor:
destruirei de sobre a face da terra o homem que criei. Desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Foi esta a decisão que Deus tomou. Mas no versículo 8, algo nos chama a atenção. Gostaria que até, se fosse possível, o Gabriel botasse aqui o versículo 8. Gênesis 6, 8. Algo que não, 6, 8. Você colocou isso. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Em meio a toda iniquidade, em meio a toda a maldade, alguém chama a atenção de Deus. Deus olha a Noé e fala: esse aqui é diferente. Esse aqui ainda tem o meu temor no seu coração. E a palavra diz que ele, Noé, ele achou graça aos olhos de Deus. E a graça de Deus, a graça de Jesus, fez e faz toda a diferença na vida do homem. A graça de Jesus fez toda a diferença na minha vida. A graça de Deus fez toda a diferença na sua vida, porque nós não éramos merecedores. Pelo nosso pecado nós estávamos condenados. A Bíblia diz lá em Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas mesmo lá em nossos pecados, em meio às nossas falhas, Jesus nos alcançou com a sua maravilhosa graça. E a partir de então, queridos, isso fez toda a diferença na nossa vida. Porque, queridos, nós não éramos merecedores. Mas mesmo assim, Deus nos amou e deu Jesus para morrer em nosso lugar. Aleluia. Deus nos amou. E no meio de todo aquele pecado, Noé, ele acha graça aos olhos de Deus. E a Bíblia diz que então Noé, ou melhor, Deus, ele chama a Noé, falou: olha, Noé, eu estou decepcionado. Estou decepcionado com a raça humana. Estou decepcionado com o homem. Vou destruir a terra através de um dilúvio. Vou destruir. Mas você e a sua família acharam graça aos meus olhos. Eu vou preservar a você e a sua família. Só quero que você me obedeça. Faça
uma arca. E dentro desta arca você vai colocar os animais para que a vida seja preservada. Irmãos, eu admiro muito a Noé. Até então ainda não havia chovido sobre a terra. Noé, ele não sabia o que era chuva. A Bíblia diz que um vapor subia da terra e esse vapor regava toda a terra. Mas Deus disse a Noé: vai chover. Mas, Senhor, o que é isso? Vai chover. Apenas me obedeça. Faça uma arca. Faça um grande barco. Faça. Eu vou destruir a terra com o dilúvio. Mas, Senhor, o que é dilúvio mesmo? Não se preocupe. Apenas me obedeça. Apenas faça o que eu estou lhe pedindo. E a Bíblia diz que Noé, ele acreditou naquela palavra de Deus, naquela ordem de Deus. Irmãos, a obediência faz isto. Às vezes nós não sabemos para onde Deus está nos levando. Às vezes nós não estamos sabendo o que Deus ele quer fazer na nossa vida. Mas Ele nos dá uma direção. Ele nos dá um norte. E quando nós acreditamos e decidimos obedecer ao norte, à direção que Deus está nos dando, mesmo não enxergando aquilo que está à nossa frente, mesmo não sabendo o que vai nos acontecer, você pode estar certo, a obediência ao Senhor nos levará a lugares altos. A obediência à direção dada por Deus nos levará a caminhos de vitórias, de conquistas. Eu vi uma vez uma ilustração do que é fé. E na ilustração tinha lá um camarada dando um passo e nada na sua frente. A ilustração dizia: fé é dar o primeiro passo, sem saber até mesmo onde está pisando. Noé, ele obedece. E mais ou menos por 120 anos, quando a gente lê a Bíblia, a gente acha que foi assim, coisa de 5 anos, de 10 anos, não. Foi mais ou menos 120 anos que ele levou para construir a arca. 120 anos. E durante esse tempo, as pessoas começaram a ter Noé como um louco, ter Noé como um velho gagá. E com certeza muitos se levantaram para criticar a Noé.
Muitos se levantaram para zombar de Noé. Este velho está ficando doido. Está fazendo aí esta arca, o barco, dizendo que vai chover, que virá um dilúvio. Fica inventando essas histórias. O que é chuva mesmo? O que é mesmo dilúvio? Mas mesmo assim, aprenda uma coisa. Mesmo assim, Noé não deu ouvidos à multidão. Não deu ouvido à multidão que zombava, que desacreditava dele. No meio de uma geração ímpia, má, quando Deus te der uma direção, não escute a multidão, mas fique na direção que Deus te deu. Mesmo que alguns te chamem de doido, de louco, mesmo que alguns zombem de você, fique na direção dada por Deus. Porque elas não estão vendo que somente aqueles que têm propósitos enxergam. Eles não estão vendo aquilo que só aqueles que recebem uma direção de Deus conseguem enxergar. Não ouça a multidão, mas ouça sempre o Deus que te chamou, o Deus que te deu a direção. E foi exatamente isso que Noé fez. E durante todo esse tempo, a cada batida que ele dava com as suas ferramentas para construir a arca, ele estava dizendo: arrependam-se. Deus vai destruir a terra. Voltem-se para Deus. Lá em Hebreus fala mais ou menos isso, que Noé foi o apregoeiro da justiça. Da justiça. E aí, queridos, depois desse tempo, chegou o dia, depois que a arca foi construída, Deus começa a mandar os animais, para que esses animais entrassem na arca. Nem isto abriu os olhos das pessoas naquele tempo. Aquilo que aconteceu foi algo extraordinário. Deus, ele começou a mandar os animais de 7 em 7 ou de 2 em 2. E quando todos os animais estavam dentro da arca, a Bíblia diz que Deus, ele fecha a arca pelo lado de fora. Não era mais possível abrir a arca por dentro, só por fora. O resto da história vocês conhecem. 40 dias e 40 noites de chuvas intensas.
E foi chuva de cima e água de baixo. Abriu-se as correntes de água que saía de debaixo da terra. E a terra foi alagada. E toda a raça humana foi destruída, ficando apenas Noé e a sua família, que estava onde? Dentro da arca. E durante um ano, Noé esteve ali dentro da arca, mais ou menos um ano. Ele, a sua esposa, os seus 3 filhos e as noras. O ano cuidando da arca. Uma tarefa que não foi fácil. Imagine, irmãos, eu não sei quantos animais estavam ali na arca, mas todos os dias eles tinham que alimentar aqueles animais. Todos os dias eles tinham que limpar a sujeira daqueles animais. O cheiro dentro daquela arca não era realmente agradável. Não era um cheiro de excremento terrível. Mas Noé, ele sabia de uma coisa. Se existia mau cheiro dentro da arca, o mau cheiro dentro da arca, o mau cheiro fora da arca era pior. O mau cheiro que estava fora da arca era pior do que o cheiro que existia dentro da arca. Dentro da arca existia vida, cheiro de vida. Apesar de todos os problemas, apesar de todas as dificuldades, apesar de todo o trabalho que eles tinham no dia a dia, mas fora da arca existia cheiro de morte. Cheiro de morte. Existia, queridos, defuntos boiando, se estragando, apodrecendo. O cheiro fora da arca era pior do que dentro da arca. E ele sabia que se ele saísse de dentro da arca para se livrar do mau cheiro que havia dentro da arca, ele iria ter uma grande decepção, porque o mau cheiro que estava fora da arca era muito maior do que o cheiro que estava dentro dela. Eu quero falar um pouquinho da nossa família. Todas as famílias têm os seus problemas, sim ou não? Toda família, desculpa a expressão que vou usar, tem os seus maus cheiros. Às vezes, as pessoas olham de fora e falam, que família abençoada.
Eu queria que a minha família fosse como a família de fulano. E às vezes acham isso porque não conhece, às vezes, a história, não conhece as coisas que já aconteceram dentro da família. E coisas que muitas vezes nós queremos esconder. Que nós não queremos que outras pessoas fiquem sabendo. Às vezes, as brigas. Alguns históricos de pessoas dentro da nossa família. Algumas coisas que já aconteceram. Existem os maus cheiros por causa dos problemas existentes. Mas a gente sabe que a nossa família, escute isso, que a sua família é um projeto de Deus. Um projeto de Deus. E não é por causa dos problemas que existem no casamento, que existe com os nossos filhos, com os nossos pais, que nós devemos abandonar a nossa família. Mas devemos lutar por ela, para que haja uma mudança, haja uma transformação. E assim como Noé, a graça de Deus nos alcance, a graça de Deus alcance a nossa casa, a graça de Deus alcance o casamento, a graça de Deus alcance nossos filhos, a graça de Deus nos alcance e mude a nossa história, mude a história da nossa casa, mude a história do casamento, mude a história de nossos filhos. Eu quero te dizer que nós temos um Deus que é especialista em mudar histórias. Não abandone a arca. Não abandone a sua família. Porque fora dela existe muitos maus cheiros do que dentro dela. Maus cheiros piores. Isso também se aplica à igreja, queridos. Essa semana eu estive conversando com algumas pessoas. Eu estive falando sobre igreja. E uma das coisas que eu falei, eu disse o seguinte: olha, eu aceito que fale mal de mim. Porque eu sou falho. Eu erro pra caramba. Mas eu não aceito que fale mal da igreja. Que fale mal da igreja. Nós devemos amar a nossa igreja. Honrar a nossa igreja.
defender a nossa igreja. E toda igreja, todo lar, toda igreja tem os seus maus cheiros. Tem, queridos. Tem pessoas que falam mal das outras. Tem pessoas que gostam de uma fofoca. Tem pessoas, incrível isso, né? Que não fala umas com as outras. Toda igreja tem isso, não é exclusividade nossa não, queridos. Toda igreja. E digo mais, seja ela evangélica, católica, também ortodoxa, sempre vai ter isso. Esses dias eu sorri. Realmente eu vi um vídeo de uma missa, o padre falando da fofoqueira da igreja. Eu falei, rapaz, isso tem lá também. Porque, queridos, embora a igreja seja de Jesus, a igreja seja de Deus, mas enquanto ela estiver aqui na terra, ela é administrada por homens falhos. Vocês estão me entendendo? Homens falhos. Mas só, queridos, saiba de uma coisa. Aqui dentro há salvação. Aqui dentro há mudança de vida. Aqui dentro há cura. Aqui dentro há milagres. Por mais que de vez em quando exale o mau cheiro de alguma coisa, mas o mau cheiro de lá de fora é pior do que aquele que existe aqui. Amém? Entendo isto. Não fique procurando aqui uma igreja perfeita, porque você não vai achar, meus queridos. Tem pessoas que não ficam em lugar nenhum, que não criam raiz em lugar nenhum. Quase todos os anos mudam de igreja. Porque fica procurando uma igreja perfeita. E uma vez eu ouvi um comentário sobre isso. Quando você encontrar a igreja perfeita, não vá para ela, porque você vai estragar esta igreja. Porque você vai estragar. A igreja perfeita são salvos que subirão para reinar com Jesus Cristo. Isso era um pouco daqui, um pouco da Assembleia, da Batista. Eu acredito que até alguns católicos serão salvos. Serão salvos. Esta é a igreja que vai morar nos céus com o Senhor Jesus Cristo. Então não abandone a arca. Não abandone a sua família. Não abandone a sua igreja. E a Bíblia nos fala, voltando lá para Noé,
Depois de um tempo, Noé ele sai da arca com a sua família. E a primeira coisa que Noé faz, depois que ele sai da arca, Gênesis capítulo 8, versículo 20, 21 e 22, Gabriel, coloca aí. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. 22. Enquanto a terra durar, a sementeira, e cega, e frio, e calor, e verão, e inverno, e dia e noite não cessarão. O que foi que Noé fez? Quando ele sai da arca, ele edifica um altar e oferece sacrifícios ao Senhor. Antes do dilúvio, a maldade do homem subiu até Deus. Chegou até os céus. E Deus, ele vem, vê o que está acontecendo e decide destruir a raça humana. Noé sai da arca, edifica um altar, e a Bíblia diz que o cheiro daquele holocausto, o cheiro daquele sacrifício sobre o altar, subiu ao Senhor como cheiro suave. Cheiro suave. E Deus então toma uma decisão. Por causa do sacrifício de Noé, não vou mais destruir o homem da face da terra, não vou mais ferir a todo ser vivente, e as estações irão acontecer normalmente. E quando Noé oferece um sacrifício, levanta um altar ao Senhor, acontece exatamente 3 milagres. Olhe para mim. O primeiro milagre: Noé ofereceu o sacrifício no altar e o cheiro mudou. Vou repetir. Noé ofereceu um sacrifício no altar e o cheiro o quê? Mudou. Não tinha mais aquele cheiro de morte, ou aquele cheiro horrível dentro da arca. Agora era um cheiro suave que subiu até Deus. Quando você levanta um altar de Deus dentro da tua casa, me ouça, quando você levanta um altar para o Senhor dentro da sua família, o cenário muda, o cheiro muda. Amém? O segundo milagre: a maldição foi quebrada. Quando Noé levantou o altar, não vou mais destruir a terra. Foi quebrada.
E quando nós levantamos altares ao Senhor dentro da nossa casa, maldições são quebradas no nome de Jesus. Laços e vínculos são quebrados em nome de Jesus. Então faça o altar para o Senhor dentro da sua casa. O terceiro milagre. Quando Noé decidiu fazer um sacrifício, Deus muda o cheiro do ambiente de onde Noé vivia. Deus quebra a maldição e Deus transforma os corações. Nós encerramos ontem 40 dias de oração às 5 horas da manhã. Um propósito que nós fizemos com a igreja. E durante esses 40 dias, você que esteve participando, você esteve levantando um altar de oração dentro da sua casa, lá no seu quarto, lá na tua sala, lá no local onde você orou. Levantou ali um altar de oração, queridos. Embora você não consiga enxergar, você não possa ver, mas cenários estão mudando dentro da tua casa, cenários estão mudando dentro da sua família, histórias estão sendo construídas dentro da sua casa, dentro da sua família. Por quê? Porque você decidiu levantar um altar de oração, um altar de intercessão, onde você esteve intercedendo pela sua casa, onde você esteve intercedendo pela sua família, onde você esteve intercedendo pelos seus vizinhos, onde você esteve intercedendo pela sua igreja, onde você esteve intercedendo pela sua liderança. Aleluia. Levante altares ao Senhor dentro da sua família. Altares de oração, de consagração, de intercessão. E você vai ver histórias sendo mudadas na sua vida, na vida da sua família. Aquilo que parecia impossível vai se tornar possível no nome de Jesus. O seu esposo vai ser liberto, a sua esposa vai ser liberta, os seus filhos serão libertos, os seus filhos serão salvos, os seus pais serão libertos, os seus pais serão salvos em o nome de Jesus. Levante altares ao Senhor. Levante. E você verá o que Deus vai fazer na sua vida, o que Deus vai fazer na vida da sua família, no nome de Jesus. O que Deus fará na vida da sua igreja, no nome de Jesus. Se coloque em pé, nós vamos orar. Vamos falar com o nosso Pai Celestial. Você que quer que eu ore por favor da sua casa, da sua família, sai daí. Eu vim aqui no altar. Vamos orar juntos. Amém? Vamos orar juntos. Por favor da nossa família. Eu quero dizer que a tua família é de Deus. A tua família é de Jesus. Amém? A tua família é propósito.